presente local da UFMCA Brasil FM ABC, e eu também sou secretária da Liga de Pediatria e Puericultura. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês hoje. Desejo que seja uma reunião extremamente especial para vocês, proveitosa. Ela é extremamente especial para mim. E eu também aproveito a oportunidade para agradecer a presença da Bruna para conduzir a reunião de hoje. E é sempre um prazer imenso recebê-lo. Sempre uma honra. E, em especial, hoje, eu também gostaria de agradecer a participação dos ouvintes de Extrema. É muito, muito importante e enriquecedor ter a presença de vocês e a participação. E eu vou explicar um pouquinho sobre como vai ser a presença. Nós vamos ter 2 formas, um no início da reunião e outro no final da reunião. E para conseguir a presença, tanto pela Liga quanto para a IF, é necessário preencher os 2. E os 2 formas ficarão abertos por 15 minutos. E é só isso mesmo. Oi, gente, eu sou a Déia, sou presidente da Liga de Pet, e para mim é uma honra ter a Liga, a IF e a Bruna tudo juntinho no mesmo espaço, então aproveitem, porque vai ser muito lindo. Mais alguém de vocês vai falar? Eu vou falar. Querida. Oi, gente, muito obrigada por terem vindo. Essa reunião é muito importante também, é um tema que eu gosto muito. Eu sou a Daniela, atual diretora do SCOF. Posso falar? Posso? Não sei se eu vou interromper alguém. Então, não, beleza. Peraí, eu acho que o Henrique vai falar. Desculpa, Henrique. Não tem problema, só ia falar que eu sou diretor junto com a Dani também. Muito ansioso para a aula, viu? Pode começar agora, ninguém mais vai falar. Só para explicar para vocês, pessoal, quem não conhece, a IFMSA é a Organização Internacional de Estudantes de Medicina, e dentre outras coisas, enfim, é um órgão que eu sou completamente apaixonada, quem me conhece sabe, e, enfim, daria para dar uma aula só sobre IF, mas só para vocês se localizarem, é um órgão presente em mais de 160 países, em diversas faculdades ao longo do Brasil, e a ideia principal é fazer intercâmbio cultural entre estudantes de medicina e projetos e campanhas nas áreas mais diversas possíveis, com pensamento sempre de, pensando no global, agir localmente. Então, cada faculdade age nas cidades em que elas estão localizadas, para fazer crescer um ideal maior, que é o ideal da IF, tá? Só para vocês saberem um pouquinho sobre o que se trata. Tudo bem? Meu nome é Bruna, eu fui da IF durante toda a minha formação da faculdade. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz residência de pediatria também pela Faculdade de Medicina do ABC e estou no último ano da neuropediatria também pela Faculdade de Medicina do ABC, é a pessoa que não larga o osso. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Deixa eu só pôr minha apresentação aqui. E eu, como uma pessoa desatualizada, não tão jovem quanto essa galera, já não estou conseguindo coisar o negócio aqui. Ajuda, Bru. Compartilhar. É uma tela que eu tenho que compartilhar? Apresentar uma tela, né? Isso. Tá baixinho? O som para vocês tá ruim? Não, aqui tá normal. Tá normal. Aqui também, Bru. Baixo. Não dá para eu ver vocês enquanto eu compartilho? Não, né? Não. Triste. Então, por favor, me interrompam, tá? Porque se vocês mandarem perguntas, eu não vou ver. Tudo bem? E se vocês pararem de ver, qualquer coisa, vocês me avisam. Tá em tela cheia? Sim. Sim? Passa? Tá passando? Sim. Então, Tela beleza. cheia não, ainda não. Tá no PowerPoint. Não, precisa colocar no modo de apresentação. Para mim tá. Peraí. Agora? O Bruno, eu acho que é porque você apresentou uma tela só. Quando você precisa apresentar, tem que ser a tela inteira. Ah, não é isso que é para fazer. Vai em apresentar agora a tela inteira, ao invés de só uma janela. Aí eu acho que vai dar certo. Peraí que eu não acho vocês de novo. Só um segundo. Aqui. Apresentar agora, tela inteira. Mas não aparece o PowerPoint.
Não, mas porque aí- Ah, tá. Aqui. Não? Agora tá certo, tenta passar. Isso, agora tá indo. Eba, sucesso, então. Desculpe a confusão. Então, vamos lá. Deixa eu colocar cronômetro aqui, porque quem me conhece sabe que eu falo, se deixar, falo para sempre. Então, vamos lá. Então, hoje a conversa que teremos é sobre o transtorno do espectro autista, tá bom? E aí, primeira coisa, falaremos hoje sobre uma doença? Não. Transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, não é uma doença. E por que isso é tão importante? A doença, ela é definida pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, como ausência de saúde. Então, é um estado anormal do organismo, com sintomas específicos que alteram função física e psicológica. E o que isso é importante? Se a gente fala de doença, sugere que tem uma busca por uma cura. E isso é uma coisa que a gente vai ver que é de extrema importância. Já o transtorno, ele é considerado uma perturbação na cognição, na regulação emocional ou no comportamento, tá? E isso vai refletir na disfunção nos processos psicológicos, biológicos, enfim, na interação social dessa criança, nas aquisições dele, e vai trazer prejuízos para a sua formação, tá? Então, isso é de extrema importância. Vamos começar por aí, já vamos parar de falar que autismo é uma doença, ai, tadinho, ele é doente, ele tem o autismo. Essa é a primeira coisa de nossa responsabilidade, tá? E aí, o transtorno do espectro autista. O que isso também é importante? Então, conseguimos entender o transtorno. Alguém tem dúvida da diferença de doença para transtorno? Deu para todo mundo entender? Alguém me responde, por favor? Deu sim, Bru. Obrigada. Em relação ao espectro. Antigamente, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente no histórico, o autismo, ele era um pouco multifacetado. Então, tinha uma série de síndromes que se encaixavam no que hoje a gente conhece de autismo e no que hoje a gente coloca no espectro. E aí, sendo assim, era muito difícil encaixar e diagnosticar essas crianças. E aí, como a gente vai ver, se a gente demora para diagnosticar, a gente demora para fazer a terapêutica necessária. Então, para facilitar isso, foi criado um conceito de espectro. Como assim? Se a gente tem um espectro, a gente pode ir de um ponto ao outro e a gente pode transitar dentro desse espectro. Isso é importante para a gente entender que o autista não é um padrãozinho conhecido. Eu vou até trazer para vocês depois alguns personagens que são conhecidamente autistas. E aí vocês vão ver que assim, poxa, mas sério que esse aí é autista? Nem parece ser autista. Que é uma coisa que a gente ouve que é péssimo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que o espectro traduz uma ideia de uma variabilidade muito grande de sinais e sintomas, tá bom? Um pouquinho da história, então. Em 1908 foi criado o termo autista pelo psiquiatra suíço, e ele descrevia essas crianças como crianças que tinham um comportamento de fuga da realidade para um mundo interior observado em pacientes esquizofrênicos, tá? Então, no início, a gente vai ver até que na primeira classificação que foi feita, era colocado dentro da esquizofrenia infantil, tá? Que é uma doença. Então, desculpa, é um transtorno mental também. Mas não tem nada a ver, a gente começa a ver que as coisas não são iguais, a fisiopatologia não é a mesma, não é assim que funciona, tá? Os pacientes, isso é outra coisa que se traz até hoje, né? O autista é a criança que está fechada no mundinho dela. E a gente vai ver que não é verdade, não é assim que funciona, tá? Em 1943, esse outro psiquiatra, ele faz essa publicação de distúrbios autísticos do contato afetivo. Então, ele viu descreveu o caso de 11 crianças com isolamento extremo desde o início da vida. Desculpa, gente. E um desejo obsessivo pela preservação da mesmice. Isso é uma coisa que a gente também começa a dar algumas dicas do que a gente vê hoje, tá? Mas muito evoluiu depois disso. Em 1944, o Hans Asperger, que é a pessoa que acabou dando nome a um dos aspectos, aí uma das síndromes conhecidas, descreveu esse trabalho chamado A Psicopatia Autista na Infância, em que ele descrevia a falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizade, conversação unilateral, foco intenso e movimento descoordenado. Só que ele fez todo esse estudo ele era nazista, conhecidamente nazista, e ele fez todo esse estudo durante a guerra. Portanto, é por isso um dos motivos de a gente não chamar mais uma criança como se ela fizesse parte da síndrome de Asperger, tá?
é uma tendência que está tendo, né, para a gente tirar todos os nomes das síndromes, e principalmente em casos como esse, que tantas pessoas, enfim, não preciso nem dizer, né, sofreram tanto. Em 1952, foi publicado o primeiro DSM-1, que é a classificação de transtornos mentais, né, assim como a CID-10 é a classificação das doenças, o DSM é dos transtornos, tá? E aí, nesse foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, hoje a gente está no DSM-5, caminhando para o 6, e nesse momento o autismo estava num subgrupo da esquizofrenia infantil. Dos anos desconfigurou, desculpa. Nos anos 50 e 60, começa-se a pensar bastante na natureza do autismo. Então, o que causa o autismo, de onde vem o autismo? E aí, começou uma grande bagunça, porque esse Léo Kanner, ele foi uma das pessoas que idealizou o ideal de que as crianças autistas seriam consequência de pais emocionalmente distantes, e criou a hipótese da mãe geladeira. Mães que trabalhavam muito, que não conseguiam ter interações... não conseguiam, não, mães que trabalhavam muito, por necessidades que elas pudessem ter, começaram a falar que elas davam pouco auxílio para esses filhos, pouco carinho para esses filhos, e essa seria a causa do autismo. Isso é muito triste. Nos anos 60, começaram a crescer evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral, presente desde a infância, possivelmente desde o nascimento. Então, começa a se questionar essa questão. Poxa, como assim? Ela não era presente nem na gravidez? Então, não faz sentido. Então, começou a desacreditar essa ideia. Em 1978, o psiquiatra Michael Hutter, ele passou a considerar um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, e aí ele observou atraso e desvio social, problema de comunicação não só em função de doença intelectual, comportamento incomum, tais como movimentos estereotipados e maneirismos, e início antes dos 30 meses de idade. Eu sei que tem alguns termos aqui que eu não estou explicando, porque eu vou explicar com mais cuidado daqui a pouco, tá bom? Fiquem tranquilos, mas qualquer coisa podem perguntar. Em 1981, essa psiquiatra, a Lorna Wing, ela era mãe de um autista, então ela trabalhou muito nesse assunto, e ela desenvolveu o conceito de autismo como um espectro, e foi ela que deu o nome de síndrome de Asperger, que depois foi retirado. Em 98, foi a grande bagunça, o grande problema que tivemos em relação ao autismo, e que muita gente ainda acredita ser verdade. Foi publicado no Lancet, tá? Que é o jornal inglês de medicina, a teoria de que algumas vacinas teriam correlação com o desenvolvimento do autismo. E já foi comprovado por mais de 50 trabalhos distintos que isso é completamente mentira. Esse médico que publicou, ele perdeu o CRM, ele não é brasileiro, ele perdeu o direito de exercer a medicina, e o Lancet pediu desculpas publicamente por publicar esse trabalho. Então, e aí, desde 98, muita coisa vem mudando, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre o assunto. Alguém tem alguma pergunta até agora? Vou considerar que não. Em relação ao diagnóstico, tá? Então, tá bom, mas como é que eu vou pensar que um paciente é autista? Uma criança. Então, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico, não existe nenhum marcador específico, não existe nenhum exame a ser realizado para diagnosticar autismo. Ou seja, não tem que fazer exame de imagem, não tem que fazer exame de sangue. A gente faz, às vezes, para excluir outras coisas, mas o diagnóstico de autismo é clínico. E o que é importante, além de observar se ele é autista, é ver se tem alguma comorbidade, tá? Então, frequentemente, o diagnóstico é tardio, e a criança acaba sendo diagnosticada por outras causas, fica fazendo remédios que não funcionam, e a gente deixa de fazer o que realmente seria adequado para essa criança. Então, vamos lá. Agora, a questão dos critérios diagnósticos, mesmo que dentro desses critérios diagnósticos, que hoje eu aceito, hoje é o que a gente usa, a gente vai discutir um pouquinho sobre como é um autista, tá bom? Então, hoje ele está no transtorno complexo do neurodesenvolvimento, e é caracterizado por duas manifestações principais. Então, ele precisa estar em dois grandes grupos, tá? O primeiro deles é um déficit na interação social e comunicação. E aí eu quero que vocês tenham bastante consciência disso, no sentido, e aí que os professores, por exemplo, o pessoal aí de extrema pode ter bastante cuidado e perceber isso na sala de aula, aí que vocês que não vão fazer neuropediatria podem perceber
qualquer área que vocês tiverem, podem começar a perceber e conversar com os pais sobre essas coisas, tá? Esse tipo de coisa, da nossa reunião de hoje, eu quero que vocês criem um pouco de empatia pela situação e que vocês tenham um pouco de noção de, opa, isso aí pode ser autismo, deixa eu encaminhar para quem pode seguir isso, tá bom? Então, por favor, caso vocês não entendam, me perguntem, tá? Então, a primeira coisa é um déficit na reciprocidade socioemocional. O que é isso? É uma criança que, por exemplo, você fala, oi, João, tudo bem? E ele responde, situação 1, tudo. E não continua uma conversa. É uma conversa que a gente fala sem interesse comunicativo. É só a resposta, tá? Ou situação 2, ele tem interesse restrito, que a gente já vai falar, por dinossauro. Oi, João, tudo bem? Tudo. O Tiranossauro Rex, ele gosta de comer não sei o quê. E ele tem quantos metros de altura? E ele nananã. E a conversa que você estava tendo se perde, tá? Ou você nem tá falando com ele, ele vem falar, oi, tia, meu nome é João, e eu gosto de não sei o quê, e eu gosto de não sei o que lá. Então, tirem de uma vez por todas a ideia de que um autista não se comunica. Não, o que a gente diz é que o autista costuma ter uma comunicação inadequada, sem interesse comunicativo, né? Sem interesse de continuar uma conversa, por exemplo. Outra coisa, ele tem uma dificuldade na comunicação, além da verbal, da não verbal. Quando a gente se comunica, o que, por exemplo, agora para mim é uma coisa muito difícil, todo mundo que dá aula online vê isso, eu não tô vendo a reação de vocês, eu não sei se vocês estão aí, eu não sei se vocês estão entendendo alguma coisa, vocês estão concordando comigo, vocês estão rindo, vocês não estão rindo, e isso é uma coisa que o autista geralmente não faz. Então, que é a parte não verbal da comunicação também, né? Então, ele geralmente não concorda com a cabeça, não expressa, não faz careta, não entende as caretas feitas, não entende dicas que não são verbalizadas para ele. Então, por exemplo, ele vai pegar uma coisa e você fala, perigoso, não vai entender. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito na interação, tá? Principalmente na primeira infância. Só um segundo que eu tirei o óculos do enxergo. Além disso, ele tem essa dificuldade tanto para... Além disso, não, desculpa. Levando tudo isso em consideração, ele vai ter dificuldade tanto para desenvolver novos relacionamentos, como para manter os relacionamentos existentes, tá? Se a gente que é adulto, que teoricamente tem uma formação para entender o próximo, as diferenças do próximo, a gente vê que não é assim que funciona, imagine uma criança, né? Então, primeiro padrão, comunicação. Primeiro pilar, comunicação. Segundo pilar, são os padrões de comportamento repetitivo, restrito e estereotipados. Isso é bastante frequente a gente observar também. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente costuma ver, que os professores costumam ver, mesmo antes de... Entrou na sala ali, no jardim, viu ele brincando, você vê como ele brinca, você já pode ficar, opa, alguma coisa tá esquisita aí, tá? Então, por exemplo, uma das coisas são os movimentos repetitivos, que são as estereotipias, tá? As estereotipias, eles são movimentos que a criança faz sem intenção alguma, sem nada específico que o faça fazer isso. Em que sentido? Crianças de 3, 4 anos, quando elas ficam felizes, dependendo da criança, elas fazem assim. Isso é normal, tá? A maioria das crianças faz isso. Mas isso é limitado a alguma coisa. É porque elas ficam felizes, né? Gente, deixa eu só acender a luz aqui, que eu acho que tá escuro, né? Só um segundinho. Alguém só me responde se tá melhor ou pior, assim? Tá ótimo. Ótimo. Beleza. Então, Bruna, deixa eu só te perguntar um negócio que claro. Fizeram uma pergunta no chat. Pode falar. Tem como diagnosticar em um bebê? Sim. É um pouco difícil, mas daqui a pouco eu vou falar do quadro clínico em cada faixa etária, e aí a pessoa que perguntou vê se deu para entender. Se não der, eu retomo. Pode ser? Acho que pode. Obrigada. Então tá bom, mas dá sim, a gente já vai conversar. E, aliás, o ideal é que isso seja feito antes dos 3 anos, como a gente vai ver. Então, essas estereotipias. Uma criança normal pode fazer esses movimentos. Falando em criança normal, é um termo que a gente não gosta de usar, tá? A gente costuma usar o termo neurotípica, quando não tem nenhuma alteração de cunho neurológico, ou alterações, como no caso do autismo, tá?
Então, falando nisso, uma coisa que é importante dizer para vocês é, nada dessas coisas que eu tô falando isoladamente fecha um quadro de autismo, tá? Tem gente que tem manias, e isso não quer dizer que ele é autista, por isso que a gente precisa obrigatoriamente ter os dois pilares, tá bom? Então, essas estereotipias. O autista, mas eu conheço um autista e quando ele fica feliz, ele faz assim também. Sim, ele faz, mas mesmo que ele não esteja feliz, ele também faz, tá? Então, ele também faz movimentos repetitivos, que não necessariamente são impulsionados por algum sentimento, tá? Os mais comuns são isso, de ficar virando a mão, ficar se balançando para frente e para trás, estereotipias vocais, ficar e ficar rodando, tá? São os mais frequentes, mas pode acontecer qualquer tipo, tá? Inclusive, alguns, às vezes, são complicados, como bater na cabeça. E aí, às vezes, é difícil saber se é estereotipia ou se ele tá sentindo alguma dor, enfim, porque como a gente já viu, ele tem dificuldade de se comunicar. Muitas vezes ele tem dificuldade de externalizar o que ele tá sentindo, tá? Além disso, clássico, crianças com autismo geralmente tendem a tentar colocar ordens nas coisas. Alguém ligou o microfone? Não? Então, eles têm, muitas vezes, o costume de alinhar brinquedos. Então, enquanto as crianças brincam, faz aquela zona, eu vou postar depois no meu Instagram um vídeo de um menininho, pequenininho, ele tem menos de 1 ano, e que ele faz para brincar? Ele pega todos os produtos de limpeza, um perigo, aliás, me deu um desespero, e ele enfileira tudo, assim, ó, essa é a brincadeira dele. Enfileira tudo, aí tira, aí enfileira tudo de novo. Então, geralmente tem isso de brincar com objetos que não são brinquedos usuais, ou brincar de formas não usuais. Outra coisa que é muito comum eles fazerem é pegar o carrinho, virar de ponta cabeça e ficar rodando a rodinha. Ao invés de brincar como o jeito do carrinho seria normalmente, ele faz isso de rodar a rodinha. Ou, muitas vezes, o brinquedo favorito, um paciente que a gente tem lá na faculdade, ele pega uma rodinha, uma tampinha de refrigerante, o pai dele furou, colocou um barbante, e é esse o brinquedo dele. Ele fica rodando aquilo, ou ele fica arrastando aquilo pelos lugares. E esse é o brinquedo favorito dele. E é isso que ele brinca o tempo todo, tá? Então, esses são os movimentos repetitivos. E a outra coisa são os interesses restritos. E aí, no interesse restrito, que entra muitas vezes a ideia da síndrome de Savant, que não se preocupem com esses nomes, porque eles não são mais utilizados, tá? Só caso vocês ouçam alguém falando. E do Asperger, tá? Então, quando eles têm os interesses restritos, isso não é obrigatório ter o interesse restrito, tá? Tem que ter alguma coisa aqui dentro, mas não necessariamente o interesse restrito. Mas é bastante comum. E esse interesse restrito não necessariamente é o mesmo ao longo do tempo. Ele pode ter um interesse restrito agora, que depois muda. Mas enquanto ele tem aquele interesse restrito, geralmente é assim. Dinossauro, que é um exemplo que eu dei, né? Por favor, não se desesperem com o dinossauro, que a maioria das crianças tem uma fase de dinossauro, tá? Ai, meu Deus, meu filho gosta de dinossauro, socorro, ele é autista. Não, calma. Se ele gosta de dinossauro, ele sabe tudo de dinossauro. Tudo. Ele sabe o que come, o que não come, qual é a altura, quanto tempo viveu, onde foi, tudo. Só que dificilmente ele consegue ter conversa sobre outras coisas. Então, ele tem os interesses restritos dele e ele se fecha naquilo. O que faz ele, muitas vezes, ir mal na escola, porque ele não se interessa, ele não entende por que ele tem que gostar de matemática, se o que ele gosta é dinossauro. E aí é realmente muito difícil para os professores conseguirem achar alguma solução. Às vezes, a gente sabe que a realidade não é essa, a gente sabe que tem muito mais aluno na sala do que um profissional conseguiria geralmente fazer, mas se existir a possibilidade, tive ali um momento, vê que o interesse, porque facilmente vocês vão ver qual é o interesse restrito dele, ele vai falar disso o tempo todo. Viu que é dinossauro? Tenta colocar a matéria nisso. Eu sei que é difícil, gente, eu não estou falando, tô falando no mundo ideal mesmo, tá? Mas se existir essa possibilidade, é bem mais provável que ele se interesse por isso, caso esteja dentro do interesse restrito dele, tá? Outra coisa é uma insistência exacerbada na rotina, tá? Então, um interesse muito grande na rotina e uma fixação pela rotina. Então, tem que fazer o mesmo caminho para a escola. Mas hoje a rua está em obra. Putz, aí desandou de vez, porque aí ele precisa fazer aquele caminho, se ele não fizer aquele caminho, é diferente do toque, tá? No toque, o transtorno obsessivo compulsivo, geralmente eles têm vamos supor que seja isso, né? Preciso fechar a porta e trancar 3 vezes, por exemplo. Quando o toque, ele não consegue, geralmente ele não consegue claramente dizer por que ele tem que fazer aquilo, mas ele tem uma relação de eu me sinto mal, eu sinto que
No autista, não necessariamente, sei lá, ele se sente confortável fazendo aquele caminho. Por que eu digo sei lá? Porque dependendo do nível de autista, de fato é difícil eles externalizarem, né? Hoje em dia, com o TikTok, principalmente, TikTok, o Twitter também, mas eu vejo um pouco menos, mas no TikTok e no Instagram, a gente tem muita gente que é minha vida com autismo, autista na vida adulta, eu até trouxe alguns para vocês, e a gente consegue ver eles falando. Hoje a gente está conseguindo entender um pouco mais como eles se sentem, mas geralmente é do lado mais leve do espectro, né? Outra coisa que eles têm é hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. E aí a cena clássica, né? Qualquer barulho, a criança tampa o ouvido e grita. Existem várias teorias para isso, uma delas é a da poda neuronal, que eu vou conversar com vocês, mas possivelmente os estímulos são muito extremos para o autista, e ele tem dificuldade de discernir esses estímulos e prestar atenção no que ele precisa prestar, tá? E a hiporreatividade, muitos deles têm, talvez, possivelmente por essa hipersensibilidade aos estímulos externos, eles têm pouca sensibilidade à dor, o que é bastante preocupante para os pais também, tá? Tudo bem, gente, com os critérios? Tudo bem, Bruno. Então tá. Tranquilo. É um sucesso. Então, agora vamos lá. Então, quadro clínico em cada faixa etária, mais ou menos, para a gente poder ficar de olho. Até para vocês que são professores de alguma faixa específica, poder prestar atenção. Então, dos lactentes, né? Então, os primeiros sinais... Lactente é de 0 a 2 anos, tá? Os primeiros sinais que a gente vê do autismo, possivelmente, são: não busca conforto físico dos seus pais ou apresenta reações tônicas de desprazer. Então, faz assim, ó. Quando é acariciado no colo, o que não é esperado para a idade, né? Parece mais tranquilo quando sozinho do que quando acompanhado. Também não é frequente, né? A criança geralmente fica sozinha e começa a gritar. Prefere o berço do que o colo. Tem um apego a objetos duros e pontudos. Isso não se sabe exatamente por quê também, mas provavelmente também por esse estímulo sensorial, tá? Neutralidade das expressões faciais. Não dá aquele sorrisinho, parece que não faz aquele contato visual, conforme esperado para cada idade, tá? Então, aí, para quem, principalmente para quem for fazer pediatria, viu, Deia? Mas talvez não seja neuropediatra, ficar de olho nessas coisas, tá? Pouco interesse pelo som da voz humana. Pela nossa evolução, faz parte da evolução humana se interessar primeiro pelo som da voz humana, tá? Então, quando a gente vai se desenvolvendo, o primeiro interesse de som que a gente tem é pela voz humana. Por quê? A nossa gestação é a mais esquisita do meio da natureza, né? Então, provavelmente, nossa formação completa seria por volta de 1 ano de gestação. Só que, para a gente conseguir ficar 1 ano de gestação, a nossa cabeça teria que ser muito grande, não conseguiria passar pelo canal do parto. Então, a gente nasce antes da hora. Pode ver, a maioria dos animais que a gente vê, você vê, por exemplo, o parto de um cavalo. O potrinho nasce, dá 2 minutos, ele levanta e sai andando. O bebê, se você deixar um bebê, principalmente nessa primeira fase, sozinho no quarto, principalmente nos 3 primeiros meses, ele vai morrer e possivelmente não vai nem chorar, tá? Então, a gente tem essa dependência muito grande de outro ser humano para cuidar da gente. E é por isso que a primeira coisa é o som, o interesse pelo som da voz humana. E aí, o autista geralmente não tem. E aí, vem a primeira busca, geralmente, de um médico, uma possibilidade de ele ser surdo, tá? Uma deficiência auditiva. E, de fato, a gente tem que afastar, porque é uma possibilidade mesmo. Outra coisa é não fixo o olhar. Eu gosto muito dessas coisas assim, da natureza, e outra coisa muito inteligente é que a distância que o bebê enxerga nos primeiros 6 meses de vida é em torno de 20 centímetros, que é exatamente a distância entre o peito da mãe e o olho dela, tá? Então, o normal é que o bebê... isso é uma das coisas lindas da amamentação, né? Então, o normal é que o bebê, durante a amamentação, faça um contato olho a olho com a mãe. Não o tempo todo, mas olha para a mãe, busca um conforto, olha para a mama, fecha o olhinho, olha para a mãe, e o autista geralmente não faz isso, tá? E aí, com isso, vem o primeiro grande problema da família, né? Então, a mãe e o bebê, a mãe não se sente conectada com esse bebê. E aí, isso traz
Inconformismo, fala, esse bebê tem uma coisa, esse bebê não é, esse filho não é meu, essa queixa é bastante frequente, eu tenho essa sensação de que esse filho não é meu, de que eu não sei que criança é essa, de que eu não consigo fazer esse vínculo, né, e uma depressão importante. Então, esses quadros, é possível sim fazer o diagnóstico nessa faixa etária, é difícil? É, muito, dificilmente a gente faz, tá? Mas a pergunta foi, é possível? É. De qualquer forma, vocês vão ver que, independente do diagnóstico, o que precisa é começar a terapia. Então, eu vi um bebê com essas características, eu não tenho certeza absoluta se é autista ou não, mas vou esperar para ver? Não, começa a teoria, se ele melhorar, maravilha, tá? Deu para entender quem me perguntou do bebê? Não? Eu acho que sim, porque ela não falou mais nada aqui no chat. Qualquer coisa depois você Ela conversa. entendeu sim. Então, beleza. Em relação à infância. Então, aqui na infância, professores... Bru, posso fazer uma pergunta? Claro. O atraso do desenvolvimento ou a regressão do estágio do desenvolvimento pode ser um sinal de alerta, tipo, não é um critério, mas pode ser um sinal de alerta, alguma coisa que chame a atenção? Com certeza, eu acho que até tá aqui. A falta de aquisição de linguagem. Geralmente é o primeiro sinal de alerta que a gente tem mesmo. Na real, assim, o porquê a mãe procura o médico geralmente é por isso. Ou porque ele não começou a falar ainda, ou porque ele não começou a andar, tá? E aí, isso que você falou muito bem, que eu não sei quem falou. Quem que falou? É a Sabrina, Bru. Pois é que eu não vejo, né? Então, inclusive, isso é uma coisa bem importante que você falou, porque às vezes tem a regressão, né? Então, pode ser que fosse um bebê normal. E você fala assim, poxa, mas agora na infância, que é o que eu vou falar agora com vocês, agora na infância ele tá tendo algumas coisas, mas ele era um bebê normal. Então, eu excluo o autismo? Não, não mesmo, tá? Quando a gente tem uma regressão, a gente tem que pesquisar um pouco mais, ver se não é alguma outra alteração, mas pode, com certeza, ser o autismo, tá bom? Exatamente, muito bem lembrado. Obrigada. Imagina. Então, em relação à infância, é o que a gente precisa da ajuda muito dos professores, geralmente, tá? Tem uma frequência muito grande, eu fico feliz com isso, de muitos pacientes que chegam e falam, olha, tava tudo bem, mas aí foi para a escola, a professora percebeu que tinha alguma coisa estranha. E aí você vê e fala, pô, porque muitas vezes esse filho é um filho único. E aí a mãe não tem uma base de comparação, né? Ela acha que, mas é assim mesmo. E a gente tem um discurso muito tóxico, que eu queria muito que cada um de vocês tomasse cuidado com ele, que é, cada criança tem o seu tempo. Esse discurso é uma verdade até a página 2, tá? Vamos investigar, se a gente concluir todo mundo junto que tá no tempo dela, ok. Mas às vezes a gente perde muito timing de melhorar ou desenvolver essa criança, porque a gente está esperando o tempo dela, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Então, o que a gente percebe na infância? Ecolalia, é muito comum. Então, como ele não tem essa intenção comunicativa, muitas vezes você fala com ele, oi, João, tudo bem? E ele fala, bem. Como você se chama? Chama. Então, ele repete a última coisa que você falou, ou repete palavras que você falou, ou repete as palavras que ele fala mesmo. Ele fala sim, 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 sim. Isso é frequente, tá? Uso das mãos ou de outras pessoas para adquirir objetos. Então, o atraso de fala, em 50% dos pacientes isso acontece, é muito frequente, que essa criança tenha dificuldade para desenvolver a fala. Então, se ela não desenvolve a fala, o que ela faz muitas vezes é, ou ela vai e pega, tem muitas crianças que se viram, elas vão e pegam, ou o que é muito frequente, pega na mão do adulto, leva até o que ela quer pegar, e faz pegar para ela pegar em seguida. Então, ela não fala água, ou não, nem tenta verbalizar de alguma forma, apontar, não. Ela pode apontar, mas o mais comum é leva a mão da pessoa até o que ela quer, pega e sai andando, tá? Então, eu quero que vocês sintam um pouquinho como é para essa família, né? Essa interação tão pobre, não é fácil não, viu? Nesse primeiro momento não é fácil. Então, ignora brinquedos ou se interessa por partes deles. Então, o que eu estava dizendo da rodinha, eu tenho paciente lá na faculdade, que um dos grandes problemas, a mãe fala assim, olha, é um problema porque ele fica muito doente, porque ele fica 9 horas por dia na frente do ventilador, porque ele quer ver o ventilador rodando. E é isso que ele faz, ele fica 9 horas por dia olhando o ventilador rodar. Isso não é fácil, né? Outra coisa que acontece também, às vezes, é tentar outros estímulos que não só o tátil sensorial, porque eles têm dificuldade com o tato sensorial. Então, eles pegam objeto e lambe, ou cheira, e às vezes, ainda mais esse coronavírus, né? Pega uma coisa do chão e tenta lamber, isso é bem preocupante.
reação atípica à imagem, textura, cheiro e sabor. Então, às vezes, é a coisa mais linda. Pega, não gosta da consistência, eles ficam muito assim, ó. Não quer pegar, tem uma alteração. Insensibilidade ao calor, frio e dor, que é um problema. Já falei, né? Hipersensibilidade aos estímulos auditivos. Gosta das atividades repetitivas e rituais. Então, a gente vê que a maioria daquele segundo pilar é mais na infância que a gente vê, tá? Até porque é quando ele tem motricidade para fazer todas aquelas coisas, tá? Distúrbios motores, que a gente já conversou. O falta do faz de conta e da criatividade é uma coisa muito frequente também. Então, eles têm dificuldade de entender o que não é palpável. Então, muitas vezes é assim: ai, João, vamos brincar de faz de conta. Então, era uma vez um menino que estava atrás de você. Cadê? Não entende o faz de conta, tá? Não é uma regra, mas é muito frequente. E distúrbios de comportamento, que aí vem toda a questão problemática e principalmente de muitas vezes alguns professores excluírem esse paciente da convivência com outros alunos, que a gente sabe que às vezes é o que o professor consegue fazer na hora, mas que é importante a gente buscar uma solução para isso. Então, agressividade verbal e física é muito comum. Como ele não consegue se comunicar, ele fica frustrado e irritado, e muitas vezes ele começa a bater e agredir, eles batem mesmo. Alguns, né, óbvio. Autoagressividade, bater na cabeça. Como eles têm pouca sensibilidade à dor, isso acontece também. Arrancar cutícula, ficar tirando pelinha, morder a boca, bater a cabeça na parede, bater nos outros. Eles evitam contato visual, não se sabe exatamente por quê, e esse isolamento social, tanto uma busca deles por não conseguir se comunicar, quanto externa, tá? Na adolescência, então esse é o Romeu, para quem não conhece, é o filho do Marcos Mion. O Marcos Mion, o apresentador, ele acabou tendo uma luta muito grande em relação ao autismo, e ele usou da imagem pública dele para conseguir muita coisa, tá? Então, muitas coisas hoje de legais, de lei mesmo, em relação ao autismo, foram também trabalhadas pelo Marcos Mion, tá? E aí, na adolescência, que aí é o que a gente vê os TikToks, e eu recomendo que vocês vejam um pouco, caso vocês tenham oportunidade, a gente vê que é uma bagunça, assim, porque a adolescência já é uma bagunça, né? Tentem lembrar de quando vocês eram adolescentes, alguns de vocês até ainda são, né, meu Deus do céu. Mas já é uma bagunça, e aí, imagina assim, aquela necessidade de ser parte de um grupo que você sabe que você não é, porque você sabe que você é diferente, e aí, muitas vezes, o que acontece é que esse adolescente, principalmente se ele for do espectro mais leve, às vezes ele não foi diagnosticado. Tanto porque é bem mais difícil diagnosticar autistas leves, quanto porque ele sendo adolescente hoje, vamos considerar que há 16 anos atrás, a coisa era diferente, né? Então, ele passou desse período também. Então, ele foi uma infância inteira achando que ele não se encaixava, que ele era inadequado, e agora ele chegou na adolescência, que tem todas as pressões da idade, e aí, muitas vezes, agora que eles entendem o que é autismo, agora alguém falou para eles que eles são autistas. Poxa, e aí, o que eu faço com isso, né? E aí, uma das coisas que eles trazem muito nas conversas, é até um vídeo que eu ia trazer para vocês, achei melhor não trazer, é um autista falando de uma coisa que ele detesta, que é, você não parece autista. Primeiro, autista não parece autista. Se você olhar para autista, é diferente da síndrome de Down, por exemplo, que tem algumas características, você olha e fala, olha, acho que esse menino tem uma síndrome. Mesmo se você não conseguir identificar qual, você fala, eu acho que esse menino tem uma síndrome. O autista não, ele tem não tem um fenótipo específico, né? Então, ele já fala, poxa, como assim? E aí, quando você coloca essa frase, você não parece autista, existe uma coisa, um dos preconceitos que se chama capacitismo, né? Que é você achar que, você não é tão deficiente assim. Então, você não precisa de ajuda, você não precisa, para que lei para você consegue se virar numa boa, né? Ou, ao contrário, você é autista, então você não consegue fazer isso sozinho, de jeito nenhum. Então, estejam atentos a isso, tá? Então, tem muita depressão e sofrimento decorrentes dessa faixa etária. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Bruna, a Gabi perguntou aqui no chat como lidar com o negacionismo dos pais em aceitar o diagnóstico de autismo. Gabi, dá para segurar um pouquinho? Conversaremos sobre isso bastante. Pode ser? Pode ser. Beleza. Algumas considerações importantes, tá? Existe uma grande variação do nível de inteligência
nem todo autista é deficiente intelectual, tá? Aproveitar esse momento para falar que ninguém mais fala retardo mental, tá bom? Não existe mais esse termo em nenhuma situação. Retardo mental tem um estigma muito ruim. Foi mudado para déficit intelectual, tá bom? O déficit intelectual, no geral, ele é medido através do teste de QI, que é feito por neuropsicólogos, geralmente, ou psicólogos. E apenas 30% dos autistas têm um QI acima de 70, então, ou seja, um QI normal, tá? Então, de fato, é a minoria que tem um QI normal, sem limitações de nível de inteligência. Inteligência formal, tá, gente? Sabemos que existem vários tipos de inteligência, mas estou falando da inteligência medida pelo QI, tá? A inteligência mais tradicionalmente avaliada. Mas existem esses 30%, e aí isso entra no capacitismo que eu estava conversando com vocês, tá? O QI está diretamente relacionado ao prognóstico. Isso porque, quanto mais déficit intelectual, isso a gente vê no autismo ou fora dele, maior a chance desse paciente se colocar em situações de risco, não ter como se organizar sozinho, fazer suas necessidades sozinhos. Então, isso acaba sendo um fator prognóstico importante. Alguns pacientes, eles podem ter capacidades superiores em uma margem limitada de habilidades, eu até tinha comentado isso com vocês, que são os antigos savants, né? Os savants, eu não sei se vocês já viram, um americano, ia pegar o nome dele, esqueci, que ele sobrevoou Nova York num helicóptero, uma vez, e ele desenhou a cidade inteira. Então, isso é uma habilidade superior em uma área, né? Então, ele tem uma visão, uma memória fotográfica absurda e uma capacidade de organização e de desenho absurda. Mas a capacidade de interação dele é ruim. A capacidade dele de matemática, por exemplo, provavelmente é muito ruim. Então, isso era um dos termos usados anteriormente. Para vocês saberem, também não é utilizado, está dentro do espectro hoje, tá? Opa! Aqui, então, beleza. Então, já entendi algumas dicas, algumas coisas que podem me dar uma ideia do que fazer. E aí, assim, eu vou dizer para vocês que nessa primeira parte, elas são principalmente para família e escola. Ou seja, pessoas que ficam com esse paciente, com essa criança, por um tempo prolongado. A gente, muitas vezes, quando chega no consultório, a gente não acabou de conhecer a criança ali, você seja humilde o suficiente para não achar que você consegue entender toda a funcionalidade de uma criança e de uma família, a relação que ela tem com o mundo, de vê-la, por 3 minutos, né? Então, por 5 minutos, 20 minutos que seja, tá? Então, a gente precisa de mais algumas estratégias. O MChat é um questionário simples, tá? Que ele é recomendado principalmente para clínicos e para pediatras, e ele é uma triagem, isso é importante vocês saberem. Não é para vocês fazerem o MChat e falarem assim, então você pontua no MChat, logo é autista, fechou, pode ir para casa, tá aqui a vitamina, sei lá o que inventam aí, que é tratamento. Não, tá? Ele é uma triagem para você ficar de olho, falar, opa, então tô achando e pode ser que seja mesmo, vou encaminhar para alguém, ou para um psiquiatra, ou para um neuropediatra, tá? São perguntas simples, e aí você vai responder sim ou não. Existem respostas, são 23 perguntas, existem respostas padronizadas para cada uma dessas, tá? Então, não, sim, não. E aí, caso tenha mais de 3 falhas, ou seja, mais de 3 diferentes do que é esperado pelo protocolo, é uma triagem positiva para autismo, e esse paciente deve ser encaminhado para avaliação de especialista. Ou 3 no geral, ou 2 dos considerados críticos, que são os em negrito, tá? Então, por exemplo, um crítico aqui é o 2, interessa-se por outras crianças, tá? Então, o esperado é que seja sim, e se ele tiver uma resposta não, acho que ficou meio confuso que eu expliquei, né? Então, esse aqui é se tiver igual a dessa tabela. Essa tabela indica comportamentos normais de autista, tá? Comportamentos esperados de autista. Então, por exemplo, o normal é que a pessoa se interesse por outras crianças. Se você respondeu não, ele pontua no 2. Tá bem? Deu para entender? Então, 2 dos em negrito ou 3 de quaisquer indicam uma triagem positiva para autismo e, portanto, essa criança deve ser encaminhada a um especialista, tá? É bem fácil. Vocês escrevem MChat no Google, é a primeira coisa que aparece, tá? Beleza? Então, entendemos mais ou menos o que é o autismo. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, estou aqui. Mas e aí? Da onde vem o autismo? O que causa o autismo? Diversos estudos já foram feitos, diversas teorias já foram mais do que exploradas.
E uma delas, e hoje em dia o que se aceita é que é multifatorial. O que significa isso? Que eu tenho caráteres ambientais, que eu tenho um caráter ambiental e um fator genético associados para que de fato seja observado o autismo. Ah, mas quais são esses caráteres ambientais? Porque eu li que tomar sol na barriga dá autismo. Eu li que comer glúten dá autismo. Eu li que milhões de coisas a gente lê, né? E, de fato, eu não consigo dar para vocês respostas ainda com certeza, porque ainda está muito em estudo e os estudos sérios ainda não foram liberados, tá? Então, tem bastante estudo rolando. Prometo para vocês que se sair alguma coisa com comprovação de fato, a gente conversa, tá? Mas, a princípio, são diversos os fatores possíveis e o fator genético muito importante, tá? Ainda não foi, não. Não existe um gene único, muito pelo contrário, existem variações genéticas muito importantes e a gente sabe que o futuro da medicina é genético, né? Então, com o tempo, a gente provavelmente vai conseguir, talvez, fazer um painel específico de autismo, mas hoje ainda está muito no campo das possibilidades, tá? Por isso que o principal exame, a principal forma diagnóstica, como a gente falou, é clínica, tá? Atualmente, existe a teoria da poda neuronal, que explicaria. Vou explicar para vocês brevemente o que é a poda neuronal. Quem já viu minha reunião do ano passado, eu expliquei melhor, mas eu acho que agora é só dar uma explicadinha para vocês. Quando a gente tem o desenvolvimento intrauterino, até o nosso nascimento, até os 2 anos, a gente tem o máximo de formação de neurônios que a gente vai ter durante toda a vida. Então, neurônios são formados e eles vão se comunicando, se conectando entre si. É só pensar que, assim, um bebê, como eu tinha falado para vocês, o bebê ele depende 100% de tudo e ele vai para o mais extremo, que é andar e falar, que são as coisas mais difíceis de aquisição que a gente tem, tá? Então, a gente precisa primeiro ter tônus adequado, depois firmar a cabeça, firmar tronco, conseguir sentar, conseguir engatinhar, conseguir se apoiar em 2 apoios e conseguir movimentar os pés para conseguir andar. Para falar, a gente precisa ter interação cognitiva, entender que a gente precisa falar, aprender a articular, aprender a liberar som, aprender a juntar letras, juntar palavras e aprender a se comunicar, tá? Então, é uma grande quantidade de conexões. E a gente faz um montão de conexões para conseguir se desenvolver, tá? Só que o nosso corpo é muito esperto. Se a gente tivesse toda essa conexão ao longo da vida, a gente ia gastar muita energia. Então, até por volta dos 2 anos, acontece a poda neuronal, tá? 2 anos, tem referência que fala 2 anos, 4, 5 e 6, tá? No geral, nos 2 anos, a gente fala que é o pico máximo e a partir daí começa a ter a poda neuronal. Então, é como se fosse uma poda mesmo de árvore. As comunicações de neurônio que a gente não usa vão sendo cortadas para a gente economizar energia e conseguir fortalecer o que a gente, de fato, precisa aprender e desenvolver. Uma teoria diz que essa poda neuronal é falha no autista. Ou ela não acontece, ou ela acontece de forma inadequada. E aí, com isso, a gente tem, por exemplo, esse estímulo sensorial exacerbado. Quando ele tem um estímulo, ele não consegue isolar esse estímulo, entender o que está acontecendo, não. Tudo é uma bagunça, tudo é um grande estímulo, você chama, ele não consegue nem te olhar, porque ele não consegue lidar com aquelas interações, com todo aquele estímulo, tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então, essa é uma teoria, espero que tenha dado para entender um pouquinho. Essa é uma teoria que apresentada hoje em dia. Eu gosto dessa teoria, mas eu não tenho que gostar de nada, né? Precisamos ver, conforme a evolução da ciência vai descobrindo o que acontece de fato, tá? Essa parte mais teórica tá acabando. Eu sei que meu tempo tá... Vamos lá. As comorbidades, então, o que a gente precisa tomar cuidado é que, além do autismo, podemos ter outras coisas associadas. Epilepsia, tá? 20 a 30% dos autistas podem ter, ao longo da vida, epilepsia, principalmente na infância e na adolescência. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Distúrbios do sono, isso é bastante frequente, tanto dificuldade para iniciar e manter o sono. Pensa que, assim, se ele tem um hiperestímulo sensorial, imagina como é que é para desligar e dormir, sabe? Despertar múltiplo, tem diversos tipos de distúrbio do sono. O TOC, que eu tinha falado para vocês, transtorno obsessivo compulsivo, pode ser uma comorbidade existente, autoagressividade, transtornos afetivos e tics. E aí, em relação ao tratamento, é o que eu disse para vocês, não existe tratamento específico ou curativo para o autismo. Na internet, inclusive, tá rolando uma coisa aí dos autistas falarem muito, autista não tem tratamento, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você fala que tem tratamento, é como se essa pessoa, se ela ainda continua autista, ela não tá fazendo o que ela deveria, entendeu? Então, não faz sentido, não existe um tratamento porque não é uma doença, né? Como a gente conversou, não precisa ter tratamento de uma coisa que não é uma doença. O que a gente precisa
são intervenções para melhorar a evolução dessa criança, desse adolescente, desse adulto, enfim, que é o que a gente chama de terapia, para ela se adequar melhor e ter melhor qualidade de vida, mas não tratamento, tá? E aí isso é importante, tenham isso em mente, gente, eu digo para vocês, baseado em estudo, não tô dizendo eu, Bruna, porque eu acho isso. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma série de médicos aí que cria tratamento XYZ, e aí fala que, não, basta fazer isso para melhorar o autismo. E é importante que as famílias saibam que não é assim que funciona, tá? Felizmente, tem gente que... Enfim. Então, a terapêutica ela é multi, tá? Eu achei muito legal que tem uma TO aí que falou com a gente. TO, para mim, é um dos mais significativos, né? Até se a Ingrid, né? Eu acho que falou que é TO. Depois, se quiser conversar um pouquinho com a gente, seria bem legal, mas não precisa te colocando na roda. Assim. Tá eu e a Gabriela aqui. Pô, legal. Vocês têm experiência com autismo? Vocês têm algum paciente? Vocês estão na faculdade ainda? Como é que é? A gente está no primeiro ano ainda. Eu vou passar para o segundo semestre, no próximo semestre. Legal. E a gente vai ter algumas matérias específicas para a área, sim. Eu acho que até seria legal, assim, a gente podia tentar organizar uma reunião multi, sabe? Pra gente conversar um dia sobre autismo, eu colocando problema nas costas da IF. Mas eu posso tentar organizar qualquer coisa. Porque eu acho que é muito legal, assim, pra gente dividir essas... Porque, assim, de fato, vocês vão ver, ninguém consegue fazer a terapêutica adequada sozinho, né? A gente precisa estar em equipe mesmo. E aí essa equipe é uma equipe... E, assim, uma coisa que a gente costuma falar muito na faculdade, existem diferentes formas de agir, de neuropediatras, enfim, não vou discutir isso, mas a linha da faculdade é o seguinte, vamos voltar com o João aqui, que é meu amigo autista, que eu tô conversando com ele a aula inteira. Se eu atendi o João, a gente sempre fala pra mãe assim, como é o nome do seu filho? O nome do seu filho é autismo? Não, o nome do seu filho é João. Então, a gente vai tratar o João. Então, a terapêutica do autismo não é receita de bolo. Então, eu vou printar isso aqui que a Bruna falou, porque daí todos os pacientes, assim, eu já vou deixar pronto o encaminhamento para todo mundo. Não, se o paciente tem dificuldade de fala, não tem. Então, não vou mandar para fono. Enfim, né? Só um exemplo, né? Lógico que a fono faz mais do que só a fala. Mas é específico, então a gente tem que ver o que esse paciente precisa para se desenvolver, se basear nisso e, de fato, se desenvolver, tá? Eu falei muito da terapia ocupacional, porque uma das grandes angústias que as famílias de autista têm é o que vai acontecer quando eu morrer? O que vai acontecer com meu filho quando eu morrer? E a terapia ocupacional, me corrija, Ingrid, se eu falar errado, mas a terapia ocupacional, ela tem muito isso de trabalhar com uma maior independência do paciente, né, de uma forma ou de outra, com todo o trabalho magnífico, eu acho genial a terapia ocupacional, com tudo que eles podem fazer, é desenvolver essa independência do paciente. Então, a gente tem que pensar que a gente não está tapando o sol com a peneira, a gente precisa desenvolver essa criança para o mundo, a gente precisa desenvolver essa criança para viver em sociedade, tá? Então, cada um na sua formação, cada um com tudo que aprendeu, pode fazer sua parte para, de fato, desenvolver esse paciente da melhor forma possível, tá? Em relação à psicologia, a terapia comportamental, ela costuma ser bastante importante, mas a terapia mais usada é a terapia chamada ABA, tá? A ABA, o método ABA, ele trabalha principalmente no que a gente chama de reforço positivo, tá? Então, o que enfim, é bastante complexo, né? Nem me atrevo a falar muito sobre o assunto, mas a ideia é essa, assim, eles têm uma série de passos a se seguir, e que daí, de uma forma ou de outra, eles vão fazendo essa criança ficar cada vez mais responsável por suas atitudes e entender o que elas precisam fazer para conseguir o que elas querem, ou seja, se comunicar, né? De uma forma ou de outra. E aí, acaba trabalhando não só a criança frente ao mundo, como a família frente à criança também, tá? O PEC, só para vocês saberem, é um dispositivo bastante usado. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar o aplicativo. O PEC, ele tem algumas maneiras, esse Picture Exchange Communication System, e o tradicional é essa pastinha, né, dessa primeira foto. É uma pastinha em que eles vão aprendendo, não é simples assim, não é dar um monte de figura para eles, muito pelo contrário, tá? Eles vão aprendendo a se comunicar. Primeiro, eles fazem assim. Então, a criança quer água. Então, eu vou trabalhar ela querer água agora. Então,
filho, você quer água? Ó, quando você quiser água, eu vou te dar essa fichinha, ele vai ficar só com a fichinha da água. Então, essa é a fichinha da água. Aí, ele vai aprendendo aos poucos que aquilo significa que ele quer água. Tô simplificando muito, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Com isso, ele vai pegando cada vez mais fichinhas, aprendendo. Então, ele tem uma fichinha que é eu quero e a outra fichinha que é água. E ele vai aprendendo, colando nessa pasta, ele vai aprendendo a se comunicar da forma mais adequada possível para ele conseguir o que ele de fato precisa, tá? Existem hoje aplicativos, lógico, né? Tem aplicativo de tudo nessa vida, ainda bem que tem de coisas úteis também, que ajudam muito as pessoas a terem esse... Gente, só um segundo. A terem essa... de forma mais prática, né? Então, o adulto, principalmente, para conseguir se comunicar melhor, ele consegue... ele se utiliza dessas estratégias. Um segundo. Desculpe. Essa pulseirinha também é a pulseirinha das emoções e também funciona mais ou menos da mesma forma. E a ideia é que o paciente aprenda a apontar para o que ele precisa se comunicar. E aí vem uma grande discussão que é: mas se eu estou fazendo isso, ele vai deixar de falar, eu não estou preparando ele para o mundo. E aí é a grande discussão de será que o paciente precisa... só o paciente precisa se adequar ao mundo ou o mundo precisa começar a se adequar um pouquinho a esses pacientes também? É um pensamento utópico, é um pensamento a longo prazo, né? Que eu não vou falar assim, não, deixa, o mundo que tem que entender ele. A gente sabe que não é assim, né? Ele precisa sobreviver, ele precisa interagir, ele precisa ter uma relação boa. Mas, se essa é a forma que ele tem de se comunicar, ótimo, vamos trabalhar ela o máximo possível, tá? Não adianta querer encaixar, a gente costuma falar assim para os pacientes, para as mães dos pacientes, nenhum de nós nasceu perfeito, né? Desculpa, viu, gente, informar vocês, mas nenhum de nós nasceu perfeito. E é como se nossa cabeça fosse um computador, vai. E o software que o autista usa é um pouquinho diferente. Se a gente conseguir fazer ele chegar no objetivo final, ótimo. Só que talvez ele precise fazer de formas diferentes, tá? E aí, essas são algumas estratégias que são usadas, mas no exterior, né, infelizmente no Brasil a gente não tem tanto, mas existe. Enfim, é bom que vocês conheçam, até para começar a compreender caso um paciente apareça com esses mecanismos. Desculpa, gente, sempre falar paciente, é costume. Essa criança, esse aluno, por exemplo, tá? Vamos falar de reação familiar. Beleza? Tudo bem da parte diagnóstica? Tem alguma pergunta aí dessa outra parte? Não, é a base mesmo. Então, sucesso. A Viviane perguntou quando estamos com um aluno autista não verbal. Como agir? É isso? Eu acho que sim. Então, o autista não verbal, existem esses mecanismos, né? De fato, assim, eu sei que é muito difícil falar para o professor, se vira aí, que não é assim que funciona, tá? O ideal é a sua parte principal, é ter certeza que esse paciente foi encaminhado para algum lugar, é ter certeza que esses pais têm noção do que está acontecendo, tá? Esse paciente, por lei, isso inclusive, daqui a pouco eu vou falar das leis, ficou fora de ordem, o paciente autista, ele tem direito a um acompanhante em sala, tá? Eu não tô vendo a câmera, mas eu aposto que metade de vocês fez uma cara de, tá bom, tem direito, mas e aí, né? Então, será que os pais sabem que ele tem direito? Porque os pais têm que brigar por isso também. Então, da sua parte, é importante que você faça isso também. Fala, olha, é lei, depois eu vou até mostrar, vocês até veem o número da lei para falar. É lei, ele tem direito sim, e esse acompanhante, o ideal é que ele seja um acompanhante treinado, né? Um acompanhante que saiba lidar um pouquinho melhor com esses casos. Eu sei sim que a maioria das escolas, se não consegue ter acompanhante, se consegue, fica um no corredor para 5 salas, não fica um por paciente, a única coisa que ele faz é ajudar o paciente a ir ao banheiro, mas cabe a nós, como um bracinho da equipe, fazer com que a família tenha consciência de todos os direitos dele e que ele precisa ir para uma psicóloga. Eu sei também que eu estou falando de um centro grande como São Paulo, que às vezes isso não é fácil,
tá? Mas você como um paciente autista não verbal, tente se comunicar da melhor forma possível, evite que ele tenha contato com coisas com as quais ele pode se machucar, tenta fazer uma relação dele com os outros alunos. Ele não vai ter um ensino regular, não espera-se que ele tenha, provavelmente ele vai passar de ano, porque é assim que a não ser que ele esteja colocado mesmo, né, como uma sala especial, algo do tipo. Mas o importante é, tenha empatia por essa criança, por essa família, eu sei que é difícil, e faça essa criança interagir. Tenta lembrar disso, sempre lembrar de que essa criança não vive no mundinho dela, isso é mentira, tá? Parece, mas ele quer interagir, ele não sabe como. Mas você tá me dizendo então que ele vai jogar bola com os... Não, às vezes não. Mas, poxa, põe um amigo para sentar do lado dele, as crianças têm essa capacidade, né? E aí, quando a gente conversar um pouquinho sobre a família, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos lá, para a família. Então, em relação à reação familiar, né? Então, aí é uma grande questão, né? Uma das coisas que as famílias relatam que é mais irritante eu descobri que meu filho é autista. É uma fase, logo passa. Que fase, gente? Oh, meu Deus. Não, né, gente? Faça isso não. Olhares e julgamentos. Então, a criança está tendo lá hipersensibilidade ao som dela, se joga no chão, não consegue lidar com aquele grande quantidade de estímulo. Nossa, você não sabe dar educação para o seu filho? Preconceito muito grande, né? Então, ele tem problema de cabeça, não chega perto, muito comum, tá no elevador, tá com a criança autista, e aí tá fazendo a estereotipia, e crianças fazem o que crianças fazem, que é assim que elas aprendem, que é perguntar. E aí a criança pergunta, nossa, o que ele tá fazendo, mãe? Ele tem problema, não chega perto dele, não. Ele tem retardo mental? Gente, não, sabe? E aí, por outro lado, tem isso também, né? Diagnósticos tardios e mães que percebem que tem alguma coisa errada com o filho e recebe só a resposta padrão que eu tinha conversado com vocês de respeite o tempo do seu filho, cada criança tem seu tempo, né? E aí chega num momento que elas falam, ufa, falou que ele é autista, graças a Deus, eu não tô louca, né? E aí, por que eu quis colocar isso um pouquinho para vocês? Alguns de vocês vão ter filhos, né? Alguns de vocês, enfim, a maioria terá filhos neurotípicos. E aí, cabe a vocês lembrar disso, sabe? Nesse momento, ele tem problema, tá acontecendo alguma coisa. Filho, é assim que ele se comporta, tá tudo bem, ele tá feliz. Como é o nome dele? Vamos perguntar como é o nome dele? Tá? E pro filho autista, o recomendado é que você explique o que ele tem. Ele tem que entender que ele tá no mundo, e que ele tem uma forma de agir diferente do resto, e que ele pode agir assim, e que tá tudo bem, e que a gente vai aprender a lidar com isso todo mundo junto, tá? Então, tenha essa responsabilidade social, não só filho, né? Eu falei de filho, mas fale com seus sobrinhos, fale com as crianças, fale com os adultos, expliquem para os adultos como é que as coisas são, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala na IF, né? Quem é da IF já me ouviu falando isso 1000 vezes, já ouviu todo mundo falando disso 1000 vezes, que nós somos formadores de opinião, tenham responsabilidade em relação a isso, tá? A partir do momento que você é professor, a partir do momento que você é médico, a partir do momento que você entrou na faculdade, a partir do momento que você é de qualquer área da saúde, qualquer fake news que você deixa rodar no seu Facebook, no seu WhatsApp, as pessoas vão ouvir, então tem responsabilidade sobre o que você divide, sabe? Mas, às vezes, não é assim, e o mais comum é que aconteça um luto seguido do diagnóstico, tá? Tudo bem eu continuar, gente? Vocês estão muito cansados? Eu tô falando há um tempão, né? Mas, vamos lá. Em relação ao luto, então. Poxa, luto? Mas como assim luto? Ninguém morreu? Tá, mas saibam disso. Quando uma mulher engravida, uma família cria uma vida inteira para uma criança, tá? Esse luto acontece em diversas situações, a gente vê em caso de homofobia, enfim, diversas situações. O que é? É o luto da expectativa, né? Então, eu engravidei aqui, ele é menino. Nossa, já tô pensando na chuteira que eu vou comprar, porque ele vai fazer o gol e ele vai virar jogador da seleção, e é assim. E aí, você vê uma realidade que, assim, que jogador, ele não quer isso, ele não tem uma interação boa, eu vou ter meu filhinho e a gente vai ser melhores amigos. Ele não reage dessa forma, sabe? Então, é um luto do bebê esperado, né, que a gente fala.
E só para relembrar as fases, né, do luto, que foi idealizada por essa mulher, né, por essa psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. E aí a primeira fase, negação. E aí que vou falar um pouquinho das fases para vocês, o que a gente vê no autismo. Então, a negação, não é autista? Não, você tá maluca. Vou em outro médico, imagina, autista. Ou você falando, né, não, olha, tia, eu vi uma palestra sobre autismo, eu acho que o Felipinho, ele tem umas características, imagina, você é louco, sai daqui, você quer ver meu mal. Essa é a primeira fase. Respeitem essa fase, tá, gente? Respeitem todas as fases. Segunda fase, raiva. Não é possível. O que eu fiz pro mundo para acontecer isso? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Allah? O que eu fiz para, enfim. Não é possível, eu errei. Alguma coisa eu fiz. Depois a depressão, né? Poxa, esse mesmo eu errei? Puta, eu errei, né? O que eu fiz? Putz, eu fui relapsa. Não, porque não sei quem colocou no Facebook que a mãe geladeira lá, deve ter sido isso, eu tive que trabalhar e minha culpa. A barganha, e daí na barganha que a gente tem o grande perigo, desculpa, a gente tá uma lateção aqui, na barganha que a gente tem o grande perigo, né, das curas milagrosas. Que aí é uma situação que, assim, não, se eu fizer 1000 orações, se eu for com meu filho rezar embaixo da figueira, se eu for para Nossa Senhora Aparecida, alguma coisa tem que resolver, né? E aí é um problema. E aí a gente chega na aceitação. E aí o grande problema de tudo isso, e vocês, enquanto profissionais diversos, precisam ter essa sensibilidade de perceber, muitas vezes a mãe está na fase 5 da aceitação e o pai está na 2. Então, é uma desorganização familiar muito grande. A taxa de divórcio, nesses casos, é muito grande. A taxa de divórcio, na verdade, não só de transtornos, como de doenças crônicas, isso também acontece, né? Então, saber lidar com essa situação, não é todo mundo que lida da mesma forma, no mesmo tempo, tá? Então, a desestruturação familiar é muito frequente, tá? E aí perguntaram como lidar, né, com tudo isso. Entendam que nós somos uma partezinha muito pequena disso. A gente tem uma responsabilidade muito grande, mas quem vai conviver com todas essas alterações, com os preconceitos, com as dificuldades, é a família, né? O paciente e a família. Então, cabe a nós acolher. É isso que a gente tem que fazer. Não, mas não? Como assim? O pai não tá percebendo? Eu vou enfiar 75 artigos científicos para ele ler, porque ele precisa entender o que tá acontecendo. A nossa obrigação é acolher e informar. Eu tô lá para informar. É abrir esse caminho, falar, olha, eu estudo um pouco sobre isso, é um tema que me interessa, eu estou aqui. Quando você tiver mais dúvidas, ao invés de você procurar no Google, ou procura no Google e depois vem conversar comigo. Vamos tirar essa dúvida, vamos conversar um pouquinho junto, eu posso te encaminhar para tal pessoa que podem te ajudar, mas é seu tempo, entendeu? Não cabe a nós obrigar uma pessoa a sentir, isso não faz sentido nenhum, né? Se a gente pensar, a gente tenta muito fazer isso, mas não faz sentido nenhum. Então, o que é importante para a gente é ter empatia, e é por isso que eu faço há 11 anos essa reunião, porque eu acho que a nossa formação é muito pobre nisso, em relação ao autismo, né, tô dizendo. A gente sabe pouco sobre o autismo, a gente não sabe o que é, a gente tem medo de lidar, a gente acha que a família não quer fazer o que precisa, e fica revoltado. Então, empatia e informação, tá? E aí, quanto é importante dar essa informação e que a família saiba que quanto antes chegar na fase 5, fase da aceitação, melhor para essa criança. A gente consegue começar as terapias, reorganizar os pensamentos e estratégias do paciente e dos familiares, compreender para acolher, ensinar o filho sobre a condição e a de outros colegas, e aí isso fala muito sobre o que eu falei para vocês em relação a ensinar pessoas neurotípicas também, e lembrar sempre de ter essa empatia com os adultos com TEA, né? Existe uma coisa muito importante, a invisibilização, é um pouco do que eu falei para vocês, e o masking, né? Que acontece muito com mulheres, tá? Falando nisso, só para falar com vocês, o diagnóstico é mais frequente em meninos. Existem alguns trabalhos questionando isso, achando que provavelmente as meninas têm maior capacidade de masking na idade infantil, tá? É esperado que uma menina seja quietinha, né? Numa sala de aula, o comum é que a menina seja quietinha e o menino seja bagunceiro. Então, às vezes, a menina quietinha passa muito mais abatido que o menino que se isola. Tá? Então, é frequente que casos leves de meninas sejam menos diagnosticados, passem batido mesmo, do que de meninos, tá? Ainda assim, hoje o diagnóstico é maior nos meninos, o que faz com que seja um dos objetivos da cor do autismo ser azul.
E eu queria dizer uma coisa para vocês, aproveitar que eu esqueci de falar no começo, que até no textinho que está rolando, né, aí da propaganda da reunião de hoje, que era 1 em cada 160, né, essa é a informação oficial da OMS. Os Estados Unidos publicou uma epidemiologia agora que é 1 em cada 54 pacientes tem autismo, tá? Então, o número de autistas é muito grande e crescente cada vez maior. Aí, até falando disso de adulto, será que é tão maior ou será que a gente está diagnosticando mais? Também é uma possibilidade a se pensar, né? Sobre a lei, tá? Essa lei de 2012, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e ela conferiu os direitos semelhantes aos das pessoas com deficiência física, tá? Principalmente prioridade no atendimento. Então, hoje em dia, se vocês verem, né, tá ali a linda da fitinha do quebra-cabeça, né, que é o símbolo do autismo, o estímulo ao diagnóstico precoce e instauração de terapêutica adequada com brevidade, tá, estímulo para a entrada no mercado de trabalho, direito ao professor acompanhante no ensino regular, tá, isso que eu estava falando para vocês. E em 2018, o decreto 9278 colocou a possibilidade de, esse decreto coloca a possibilidade de colocar no RG doenças crônicas e transtornos, tá, e o autismo está dentro desse decreto. Desculpa, a gente ficou desconfigurado. Esses são alguns sites e alguns perfis, tá? Tanto de Instagram quanto de TikTok, de pessoas que eu acho muito legal para vocês verem. A Pequeno Dinossauro é um TikTok, ela tem Instagram também. Ela é uma adulta que foi diagnosticada na fase adulta como autista, autizando também, e fala bastante sobre o que sente. Se vocês tiverem oportunidade, eu vou pedir para vocês verem em algum momento a Giovana Souza Carini. Ela tem uma fala bem robotizada, é uma fala bem típica de autismo, para vocês terem um pouquinho de percepção. E é legal vocês verem todos esses, na verdade, em alguma situação. A lagarta vira-pupa é mãe, né, de um autista. É legal vocês verem como é diferente, como tem gente que você fala, nossa, mas nem parece autista, né? Então, é legal para vocês verem um pouco. Eu falando é uma coisa, né? A gente vê as pessoas mesmo é outra coisa. E esse site, Autismo em Dia, ele tem muitas informações, tenham anotado em algum lugar. Caso vocês conheçam alguém que tem autismo, recomendem esse site. Eles têm, por exemplo, essa cartilha do Brincando com Autista, tem, acho que 10 brincadeiras para fazer de uma forma adequada com o autista. Isso é legal para vocês, professores também, terem um pouco de noção de como interagir com o autista, tá? Tem bastante informação legal na internet. E aí, minha experiência, vou ser rápida, tá? Não vou chorar. Por que que eu falo tanto sobre autismo? Enfim, sou neuropediatra, né? Tenho essa interação, e essa é minha irmã Mariana. A Mariana tem 33 anos, ela é minha irmã mais velha, e ela é autista. A Mari foi diagnosticada com 9 anos só. Nas fotos de criança dela, eu até peguei as fotos com a minha mãe esses dias, nas fotos de bebê, ela não olha nenhuma vez para a câmera. Minha mãe fala que a interação dela era péssima. Ela andou no dia que eu nasci, então ela andou com 3 anos. Entreguei a minha idade. Ela andou só com 3 anos. Ela não falava. Ela tinha todas aquelas coisas que a gente falou, estereotipia, tudo que a gente conversou. Poxa, mas e aí? Por que ela não falou? Não foi diagnosticada? Porque ela começou a falar. E aí, há 30 anos atrás, 33 anos atrás, se fala não é autista, se interage não é autista. E aí ela demorou 9 anos para ser diagnosticada. A minha mãe foi culpada, né? Falaram para ela da teoria da mãe geladeira, minha mãe trabalhava, minha mãe sempre trabalhou muito, então logo a culpa era dela. A minha irmã foi prematura, bem prematura. Então foi porque ela trabalhou, que ela se recusou. Tanto que quando minha mãe engravidou de mim, quando ela chegou minha irmã nasceu de 7 meses. Quando ela chegou no 7º mês, minha mãe deitou. Ela deitou. Ela ficou deitada até eu nascer. Porque senão eu também ia ser a coisa. Eu ia ter a alteração que minha irmã tinha, que nem tinha nome ainda, né? Enfim, minha mãe engordou, tipo, quase 40 quilos, porque ela ficava deitada esperando eu nascer, para ela não ter culpa de outro filho nascer com alguma alteração. Durante toda a minha infância, eu convivi com os olhares, né, com os ela é retardada, com os não encosta dela porque, enfim, ela tem algum problema. E a minha mãe sempre falou uma coisa pra mim, que eu sempre lembro disso. Ela falava pra mim, você tem todo o direito de ter vergonha da situação da sua irmã, mas você tem que entender que ela é sua irmã, e que a gente ama, e que ela não faz isso por mal. E ela sempre falava isso pra mim.
E quando eu era muito pequena, eu já comecei a entender isso. Quem me conhece sabe que eu sou meio estouradinha e eu brigava com todo mundo, era uma pirralhinha desse tamanho falando, ela é mais inteligente que você tá chamando ela de retardada, mas ela é muito mais inteligente que você. Enfim, essa foi a minha forma. Minha formação de falar foi porque eu ficava na sala de espera da fono, esperando a minha irmã fazer, então eu repetia os exercícios lá ali fora. E uma coisa que a gente costuma falar é, ter um filho autista talvez seja o mais difícil, o mais não, mas é um dos mais difíceis, uma das mais difíceis alterações que a gente vê, sabe? Porque um filho, síndrome de Down, por exemplo, faz um monte de terapia também, tem que ir um monte de terapia, mas no fim do dia ele vai dar um sorriso e te abraçar, né? Um filho autista, via de regra, ele não vai interagir, ele vai ficar bravo com você, ele não vai querer comer a comida que você fez, porque a comida que você fez é verde, ele só come comida branca, só come comida vermelha, sei lá. E a gente começa a ver que cada coisinha é uma coisa tão grande, sabe? A gente começa a perceber que um abraço de um autista, poxa, cara, se o autista te deu um abraço, é real, é uma coisa muito, 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 muito verdadeira, sabe? Para mim, durante toda a minha formação, eu falava, quando me perguntavam como é que é a Mari, eu sempre falava, tipo, a Mari é o que a gente seria se a gente não tivesse a obrigatoriedade do filtro social, sabe? Ela não gosta, ela fala, ela tá todo mundo lá em casa, não agora, gente, pandemia. Quando podia, tava todo mundo lá em casa, ela queria dormir, ela falava, oi pessoal, boa noite, vocês podem ir embora, que agora é hora de eu dormir. E é assim, é o que a gente tem vontade de fazer, não é? E é o que eles fazem. Só que o medo que sempre existiu, e enfim, até o que já foi dito para mim várias vezes e quando a gente morrer, os pais, né? É muito frequente que os autistas tenham irmãos justamente por isso. A gente vai ter que ter um outro filho, porque quando morrer o autista, com quem que vai ficar? Desculpa, quando morrer os pais, com quem que vai ficar, né? E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Entendam a situação, sabe? Você tá cansado do plantão? Puxa, eu tenho 40 alunos nessa sala de aula, não tá fácil. Eu sei, não é fácil, não tô dizendo que é. Mas respira um pouquinho, tenta entender a situação desse paciente, desse aluno, dessa família, tá? Conversem com os irmãos dos autistas. Se vocês tiverem essa oportunidade, não sei se alguns de vocês vão passar comigo no internato, enfim, mas a gente sempre faz isso. Tenta conversar com o paciente, com o irmão do paciente. Geralmente ele sabe mais que os pais, muito mais, porque tem maior proximidade, cresceu junto e entende melhor, e eles sabem tudo. E eles são muitas vezes invisibilizados, sabe, na situação. Então tenham esse cuidado, sabe? Aí, a Mari, então, não fez TO, não fez, porque ela já era mais velha e não tinha muito esse ideal, e ela tem uma dependência grande, ela se comunica bem, mas essa interação do jeito que eu falei pra vocês, ela gosta muito do YouTube, essa foto é bem típica dela, porque ela tá com um dos interesses restritos dela, que é Pokémon, a blusa dela é do Pikachu, e, enfim, eu tenho que saber imitar os 150 Pokémons, porque ela me pergunta, e eu tenho que imitar os Pokémons, e YouTube, né, ela vê muitas coisas no YouTube, música, ela sabe muito de música, e outra coisa que ela faz, ela é muito boa em caminho, então ela pega o Google Earth, daí ela se coloca em um lugar, tipo, sei lá, Guarulhos, aí ela se coloca em Guarulhos e vai voltando rua a rua até chegar em casa, e ela chega, e aí, enfim, tô com a voz tremendo já. Ela é maravilhosa, sou completamente apaixonada por ela. As pessoas me perguntam muito o que é ter um irmão autista. Eu não sei o que é não ter, né? Porque eu sou mais nova. Então, quando eu nasci, a Mari já estava lá. E essa é a realidade. A Mari está comigo sempre. Situações, por exemplo, eu casei, né? Me mudei, então foi difícil. Eu saí da rotina, porque é a rotina. E aí, assim, ai, meu Deus, a Mari vai sofrer porque eu vou embora. E daí foi tipo, a Bru vai embora? Vai. Ah, mas quem vai morar no quarto dela? Não, ninguém, Mari, é assim. Daí, acostuma com a rotina, tá tudo certo, entendeu? Não é tipo, ela chora, não, tá tudo certo. Você acostuma com a rotina, tá tudo bem. Por exemplo, no meu casamento, a Mari não foi. E ela não foi porque, assim, tava tudo planejado, ela ia entrar com as alianças. E ela não queria de jeito nenhum que ela ia ter que usar a roupa XYZ. Mari, você vai com sua blusa do Pikachu. Não quero, vai estar barulho, vai estar música.
E não vai, tá bom, eu optei, meu marido, a gente optou por não vai, então não vai. E aí eu ouvi, assim, durante os parabéns, me abraçar, falar parabéns, mas eu achei muito feio você não convidar sua irmã. Não sejam essa pessoa, sabe? Não se coloquem nos sapatos das outras pessoas, pensem o que as outras pessoas passam, não sejam assim, por favor. E, enfim, ó, não chorei, tá tudo bem. Eu queria que vocês conhecessem, queria dividir meu grande amor, minha irmãzinha. E aí que acabou guiando, né? Eu optei por fazer todo esse caminho que eu fiz, muito provavelmente por causa dela. E eu quero que vocês tenham um pouquinho dessa empatia também, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais do autismo, eu escolhi trazer umas recomendações para vocês, tá? Umas séries. Dá um tempinho para print, se alguém quiser. Vou até dar um sorriso. Filmes. Esses filmes, a maioria deles, os que eu escolhi, acho que quase todos, o personagem principal é autista mesmo. Mas tem muitos filmes que outros personagens, não o principal, são autistas, né? Essas duas séries, se vocês tiverem... Essas duas séries, não, desculpa, esses dois curtas, se vocês tiverem oportunidade, por favor, assistam. O Fitas é claramente, né, de um autista. Essa garotinha aqui. Um autista até não verbal. E o Flutuar, que é esse outro... é de alguma alteração, né? Uma criança diferente, não necessariamente autista, mas dá para encaixar bastante. E esses são alguns livros, tá? Que eu recomendo também. O Extraordinário não é um livro sobre autismo, mas mostra a relação familiar, principalmente da irmã, um paciente com um irmão especial, né? E são coisas que eu acho bem legais para vocês darem uma olhadinha. E um bônus para vocês, não é comprovado, a maioria deles, não fiquem desesperados. Mas alguns personagens que são autistas, tá? O Einstein não é um personagem, né, obviamente, mas existe essa teoria de que ele é autista. A Luna Lovegood, do Harry Potter, ela é autista, confirmada pela autora, que não deve ser nomeada depois do que fez. E o Newt Scamander, provavelmente é autista, segundo o que se diz aí, possivelmente, de algumas, enfim, fatos observados que talvez ele fosse autista, pelo comportamento dele. Sherlock Holmes também seria autista. O Bob Esponja, o Sherlock Holmes, enfim, né, esse comportamento dele, esse interesse restrito, esse hiperfoco, e essa pouca interação social. O Bob Esponja também, essa é uma tendência ao isolamento, né, ele é amigo do Patrick, ok, mas ele tem uma dificuldade de interação com outras pessoas, né. E o Guru, do Ursinho Pooh, ele tem situações em que ele se coloca em risco, uma pouca sensibilidade à dor, e a mãe é super protetora com ele, né, mas possivelmente justamente por isso, né. Então, essas são algumas teorias aí, só para vocês saberem. Essa é minha irmãzinha e eu. Esse é meu Instagram, vou pedir para vocês me seguirem, se vocês tiverem interesse, então é doutora.brunapediatria, eu posto algumas coisinhas por lá. E é isso. Deixa eu achar vocês aqui. Aqui. Para a apresentação. Momento de conversa. Vocês têm perguntas para fazer? Desculpa, eu demorei para falar, falei bastante. Mas vamos lá. Eu gosto muito dessa foto, minha foto favorita. E é uma foto porque vocês viram, né? Ela tá me abraçando de verdade, vocês viram, né? Coisa é assim. Ninguém quer perguntar nada, meus amores? Vou beber uma água aqui para voltar a voz ao normal. Obrigada, gente. A Bru, depois dessa sua fala, fica até difícil a gente fazer alguma pergunta. Não, mas perguntei. Não, foi incrível, sério. Parabéns aí à organização. Você foi incrível. Acho que, enfim, não tem nem o que dizer. Parabéns, viu? Adorei te ver. Obrigada, querida. Me perguntaram aqui do TDAH, né? Do autismo e do TDAH. Não se sabe exatamente por que existe essa interação, tá? Até porque o TDAH... acho que alguém falou que fez uma pergunta antes, desculpa, eu não vi. Deixa eu só falar do TDAH, a gente já procura. O TDAH, ele tem outro tipo de alteração, né? O TDAH, sabidamente, a gente tem alteração de neurotransmissor de dopamina e noradrenalina, né? Então, teoricamente, não é a mesma via cerebral. Não se sabe exatamente por que tem essa interação, mas ela é muito frequente. E aí, isso dificulta bastante, né? Só que o TDAH tem tratamento, né?
TDAH tem terapêutica e tem tratamento, né? A gente usa os psicoestimulantes, como a Ritalina, por exemplo. E aí é importante ter essa identificação. E aí, assim, poxa, mas como é que eu vou diferenciar? Cara, se você perceber que tem alguma alteração, sucesso. Manda pra gente que a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? Ver se tem que fazer o tratamento e fazer. Desculpa, eu tava lendo o comentário. Mas é uma interação muito frequente, tá? A minha irmã, por exemplo, ela tem TOC, esqueci de falar isso. Então, ela tem o transtorno obsessivo compulsivo. E, geralmente, o que dificulta bastante a interação desse paciente, fora o autismo em si, são essas comorbidades, tá? A depressão, o TOC. A minha irmã tem TOC de organização dos... Agora ela tá bem tratada, assim, mas ela colecionava guia de shopping. Então, ela tinha os guias de shopping, que é... Pois é, nem sabia que existia um guia de shopping, eu também não, mas aprendi. São guias que tem na administração do shopping, com todos os nomes das lojas e o andar que fica. E ela sabe falar, Mari, no shopping de Portugal tem Zara? Daí ela vai te falar, tem, segundo andar, não sei o que, enfim. Não sei se tem, viu, gente? Foi um exemplo aleatório. E daí ela colocava uma ordem no armário dela, e é sempre uma grande discussão, e aí de madrugada ela resolvia que aquela ordem estava errada. Isso aconteceu muito frequentemente, tipo, aconteceu na véspera da minha prova da Unifesp, enfim, para entrar na faculdade. Vou fingir que foi por isso que eu não passei, mentira. E ela pegou e jogou tudo no chão, tipo, e eram, sei lá, acho que uns 2.000 guias, era muito guia. Ela jogou tudo no chão, e aí ela começa a gritar, e minha mãe, enfim, foi difícil, e fui eu lá. E aí tinha que colocar na ordem, e esse eu não quero mais, esse eu quero, esse eu não quero, e aí tinha que organizar, e não podia jogar fora, porque se eu jogasse fora, daqui a 5 minutos ela ia querer de novo, então eu tinha que esconder. E aí, foi um tempo, aí depois a gente descobriu que ela organizava por bairro e por ordem alfabética, mas ela não fala, entendeu? E aí, uma vez a gente falou, porque ela ia no shopping, tinha que ter o guia. Aí a gente falou, vamos ser espertos, vamos tirar aqui, ó, ela não vai ver, esse aqui de baixo, shopping Tatuapé, vamos tirar aqui, daqui de baixo, não vai saber nunca. Pois entrou no quarto, cadê meu guia de Tatuapé? E é isso, entendeu? Então a gente tem que ter essa noção e isso era uma coisa que dificultava muito a vivência dela, no geral, né? Então essas comorbidades são muito importantes, que a gente identifique e, de fato, consiga instaurar a terapêutica necessária. Tá? O que vocês acharam? Alguém falou, tinha feito uma pergunta? Eu achei, Bru. Diz aí, Laura. É da Esther. E fala assim, como diferenciar os sinais normais da adolescência, irritabilidade, distanciamento, de um agravamento na saúde psíquica do autista? Como identificar a depressão nessa fase? Ótima pergunta. É muito difícil que o autismo se inicie na fase adulta, tá? Ou na fase de adolescência. Então, no geral, é legal fazer um recordatório mesmo, saber como foi a aquisição de interação geral dele, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é difícil diferenciar às vezes, a gente pensando na irritabilidade, ok, mas pensar no outro extremo, no muito tímido. O tímido é difícil da gente diferenciar às vezes. Mas será que a interação dele é porque ele tem vergonha, que ele não interage, ou se de fato ele tem alguma alteração? E aí a gente tem que lembrar de somar todas as coisas. Somar os dois pilares. Isso é uma coisa que é difícil às vezes a gente lembrar. Então não adianta ele ter uma interação ruim. Ele precisa ter uma interação ruim, e manias, e interesse restrito, e uma coisa dessas, né? Ou mania, ou interesse restrito, ou rigidez de rotina. Então, essa é uma coisa importante da gente diferenciar. A adolescência é uma fase muito complicada, né? É uma fase muito bagunça. E aí, eu lembro, viu? Faz tempo, mas eu lembro. E aí, a gente tem que lembrar de colocar nos dois pilares, tá? Então, essa é uma das coisas. E a depressão, como era da depressão mesmo? Como identificar? Isso. Mas então, no autista. No autista, A depressão, por isso, esse é um dos motivos grandes de eu falar para vocês da importância do multidisciplinar, né? Não vai ser o professor sozinho que vai identificar a depressão, não vou ser eu sozinho, o médico sozinho que vai identificar a depressão, não, tá? Como qualquer outra depressão, a ideia é que seja diagnosticada por um especialista da área de saúde mental, tá? Um psiquiatra, um psicólogo. Então, achei que, porque assim, independente de, ele tem um comportamento que me parece depressivo, não sei se é de adolescente ou de autista, não tem problema não, cara, todo mundo precisa de ajuda, manda todo mundo para um especialista em saúde mental, e aí ele vai fazer esse diagnóstico da melhor forma possível. Tá? Gente, tem 93 pessoas?
A gente Que tá com sucesso. 130. Sério? Aham. Eu falei muito, né? Porque eu sempre falo. Ô, Isso é Bruna, ótimo. eu tenho experiência aqui, aliás, todo mundo que está fazendo o curso Quem ainda, tá que falando comigo? estuda, o Felipe. Oi, Fê. A gente vê, né, eu mesmo de assistir, sei lá, mais de 100 aulas dessas desde o ano passado, que a gente está de modo remoto, e é a primeira vez que eu vejo, depois que termina a aula, ter esse tanto de gente para te ouvir. Você deu uma experiência assim, incrível, que toca o coração da gente. E eu, como eu já te falei outras vezes, né, minha mãe é educadora, minha família é toda educadora, e ter esse tanto de educador aqui, dando uns relatos maravilhosos aí, é um motivo, assim, de muito orgulho, de muita gratidão por ter contado essa sua experiência, seja ela profissional ou depois a pessoal, que acho que a gente tem mais de ano que a gente está conversando, eu nunca tinha visto, assim, então foi eu e minha mãe chorando aqui, um do lado do outro. Oh, meu Deus. Foi realmente, assim, muito, muito, muito lindo. A gente tem que realmente tomar partido, né, desses casos que a gente vê de preconceito. Até tem uma história que a gente foi atender uma mãe de um aluno autista, de um paciente, né, de um autista, e a mãe estava sentindo mal pelo preconceito das pessoas, da sociedade com ela, e acabou que a mãe saiu da consulta com uma medicação. E, na verdade, quem está doente somos nós, né? Então, a mãe saiu com calmante, com remédio para dor de cabeça, e, no fim das contas, que tá doente é a sociedade, né? Por não aceitar. Então, a gente teve um retorno bem legal dos professores. Coloquei no grupo lá, tive mais de 50 pessoas, todo mundo elogiando aqui. Então, acho que vai ter outros momentos para a gente estar conversando, e essa causa, assim, é de chamar muita atenção. Minha mãe queria falar um pouco dessa experiência que você falou de socializar, que ela teve Por fez favor. uma visita na Pai de Varginha. Vai falar um pouquinho como que é. Maravilhoso. Olá, Bruna, muito obrigada, viu? Eu queria dividir com você Eu conheço a APAE de Varginha, né? E lá, para essas crianças que têm esse comprometimento, né? Eles organizaram uma casa, né? Então, eles fazem com que as crianças vão até essa casa e eles lá têm que lavar a louça, estender a cama, né? Saber o que guarda na geladeira. Então, assim, varrer a casa, organizar a casa. Então, eu achei isso muito interessante, porque dá essa autonomia para eles, né? Coisas que eles precisam realmente saber, né? Que é como saber. E aqui em Extremo, nós temos um projeto muito interessante também, que é a ecoterapia, né? E a gente tem tido, assim, um retorno muito satisfatório também. É muito gratificante, né? Você ver, assim, pequenas coisas que a gente fala, nossa, tão simples isso, e não é. A gente tem um retorno, assim, muito legal. Que legal, muito legal, Roberta. Eu não sabia disso da PAI. Vou até procurar. Muito legal. Olha, alguém é mãe do espectro. Sim. Aí tem a casa pequena para as crianças, né? E tem a casa adulta para eles saberem. Então, por exemplo, alguns, né, já vão até para a cozinha, e é tudo de verdade, tá? O fogão, o sofá, a cama. Então, eles aprendem a lidar com algumas situações do dia a dia, né? Do cotidiano. Então, é bastante interessante esse projeto. Ó, que demais, Roberto. Vamos conversar daqui a pouco sobre isso, hein? Depois eu vou te mandar uma mensagem através do Felipe e vamos ter uma reunião para a gente conversar sobre tudo isso. Muito legal. Obrigada por dividir. A Ingrid ia fazer uma pergunta? Ingrid. Eu ia falar que eu tenho interesse em fazer ecoterapia e especialização nisso. E vamos ver aí, né? Depois, que legal. Um papo da Bruna, não, quem que tava falando? Roberta, né? Sim, ô Ingrid, se você quiser me fazer uma visita aqui, a gente vai acompanhar tudo, né? Para você ver de pertinho, tá bom? Tô convidando você. Coloca seu contato aí no chat, por favor, depois aí eu... Sucesso, tá vendo, gente? Isso aí é F. Adoro. A Cláudia mandou que é mãe do espectro, de um menininho do espectro, e que ele quer fazer uma pergunta? Faz, meu amor. Cadê, Cláudia, você?
cena agora. Eles estão me vendo lá agora. Mãe, eu tô passando vergonha. Tá não. Você tá com vergonha, meu amor? Tô. Tá com vergonha? Fala pra sua mamãe a pergunta e a mamãe faz pra gente. Ah, ele faz, ele é um menino inteligente, né, Pedro? Faça lá. Com certeza. Não, eu não vou falar com todo mundo. Não vai falar com todo mundo? Então tá bom, depois você fala comigo? Ok. Fala, ó, todos lá são estudantes, são profissionais, professores. Pergunta? Vai? Vai? Não, direitinho, vai, fala. Por quê? Claro. Porque eu não consigo prestar atenção em certas coisas. Que coisas você não consegue prestar atenção? Qualquer coisa que eu não consiga fazer. Que você não consegue fazer? Como é seu nome, meu amor? Hã? Como é seu nome? Pedro. Pedro? O Pedro, será que você não consegue fazer mesmo? Olha só, pensa assim. Você conhece o Neymar? Não. Não sabe quem é o Neymar? Sabe quem ele é? Jogador. Jogador de futebol? De futebol? Ele é jogador de futebol. Uhum. Então, eu, por exemplo, sou péssima em jogar futebol. Péssima, não sei jogar nada, cara. Eu também não. Mas, será que o Neymar nasceu sabendo? Eu acho que ele treinou um montão para conseguir, né? Então, Pedro, o que a gente pode dizer é assim, ó. Se é uma coisa que você queria prestar atenção e você não consegue fazer, você tem que treinar. Tá? Por exemplo, ai, não quero treinar, né? Vi sua carinha de não quero treinar, viu, Pedro? Por exemplo, não quero prestar atenção em matemática porque eu acho matemática difícil. Pô, cara, você vai precisar de matemática, viu? Pelo menos um pouquinho. Então, você pede ajuda para sua mamãe, ela vai te ajudar, e aí você vai aprender. E aí, quando você começar a aprender um pouquinho, vai ficar mais interessante. Entendeu? Isso é todo mundo. Eu também tinha dificuldade de prestar atenção nas coisas da faculdade que eu não gostava. É assim mesmo. Mas tentar é muito difícil. Eu sei, meu amor, mas é difícil mesmo, mas a gente consegue. Eu tô vendo que você é muito inteligente, você consegue. Olha, direitinho. Você queria um milagre, né? Eu também. Fazer outra pergunta ou tá bom? Eu não sei, eu tô com vergonha, então eu vou simplesmente ir embora. Tá bom. Mas eu agradeço a sua pergunta, tá bom? Deixa eu escorregar. Escorrega, Pedro, um beijo. Ele tava cheio de perguntas aqui, mas quando ele viu todo mundo aqui... É, muita gente. Eu também tô com vergonha, viu? Fala pra ele que eu também fiquei com vergonha. Ô, Cláudia, qualquer coisa, me segue lá no Instagram, manda mensagem, tá bom? Aí você pergunta o que você precisar. Tá, obrigada. Imagina. Olha eu aí, gente, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar um segundo para... Eu esqueci, gente, desculpa, chama ansiedade isso, viu? Chama TDAH da minha parte. Eu esqueci de agradecer no começo. Queria agradecer muito a Dani e o Henrique, que são os diretores do SCOF, que são os responsáveis pela campanha, pelo convite. Dani, não me chama de doutora Bruna, viu? Presta atenção. Não precisa disso, não. A Alexia, né, que é presidente, a Deia, que é afiliada e da Liga também, todo mundo da Liga, viu? Todo mundo que ficou até agora. Sei que é tarde, tá frio, queremos nanar, mas eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, tá? Ô, Cláudia, você tá compartilhando sua tela, só para avisar. Aí só parar de compartilhar embaixo. Mas é eu ou eu? É você. É você. Acho que é. Cláudia Rocha, é você? Ah, não, eu sou Cláudia Costa. Desculpa, Cláudia Rocha tá compartilhando. Aí, Ingrid, o que você perguntou? O que você falou? Sumiu. Não, era só mais em relação a juntar para fazer palestra. Vamos, sucesso. Manda mensagem para mim também, por favor. Para Roberta, para mim. Vamos conversar. E aí a gente combina, que eu acho que seria muito legal.
O pessoal da TO vai gostar bastante. Eu tô amando. Eu também vou gostar. Alguém tem mais alguma dúvida, meus amores? Bruno, eu acho que Oi? surgiu só mais uma pergunta. Diz. Eu não tô achando agora. Vou escrever Aqui, meu Instagram de novo. O José Ronaldo pergunta assim: Oi, Bruno, sou médico aqui em Extrema e sempre tive essa dúvida. Qual profissional mais adequado para fechar o diagnóstico de autismo? O neuropediatra ou o psiquiatra infantil? Olha, isso é uma... Só um segundo. Doutora.Bruna Pediatria. Isso é uma grande discussão, viu, Ronaldo? É isso o nome dele? José Ronaldo, isso aí. José Ronaldo. Na verdade, o profissional mais adequado para fechar o diagnóstico de autismo é o profissional capacitado, tá? Então, não é necessariamente o neuropediatra, não é necessariamente o psiquiatra infantil, tá? Os dois costumam fazer esse trabalho. Mas, na verdade, assim, é importante que esses profissionais, tanto o psiquiatra quanto o neuropediatra, tenham consciência de não me sinto seguro, vou dividir com outro profissional, tá? Mas não existe uma regra. Mas para quem eu encaminho? Para quem conseguir acesso mais fácil, tá bom? Olha, aqui não tem nenhum neuropediatra, aliás, se não tiver, conversa comigo também. Aqui não tem nenhum neuropediatra, mas tem um psiquiatra infantil. Pode ser ele? Pode. Sem problema, tá? O recomendado é não tentem fazer diagnóstico se vocês não se sentirem adequadamente, não se sentirem aptos, tá? Isso porque, tudo bem, quanto mais cedo melhor para começar as terapias, mas existe todo o estigma, tá? Então tem que ter um pouquinho de responsabilidade também nesse diagnóstico. Tudo bem, José Ronaldo? Mais alguém? Eu acho que foi isso de perguntas. Tá bom. E a nossa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube da IF. Eu vou passar aqui o link para vocês de novo. Bru, eu queria te agradecer pela palestra, que sempre é incrível, sempre emociona demais. Obrigada por tudo. A Cláudia tá com a mãozinha levantada, não sei se ela quer falar. Eu não sei que o pessoal que estão participando, se são professores, psicólogos, médicos. Eu sou, além de mãe de espectro, eu sou professora também, né, em Extrema. E uma coisa que eu percebo na profissão é que a adaptação, o currículo, nós tentamos adaptar o currículo, mas uma boa parte, por questão até mesmo de conhecimento, eu vejo que falta a adaptação do currículo, a verdadeira adaptação, porque muitos fazem adaptação com atividades diferenciadas, atividades que não é da turma. E eu vejo, enquanto profissional, né, diante também do que eu estudo para ajudar meu filho, que a adaptação não é simplesmente eu estou trabalhando sobre a água e eu passar para meu aluno autista ou até mesmo uma outra deficiência, passar português, a letra A. Eu não vejo isso como adaptação. Então, seria mais uma sugestão, já que tem um grande grupo interessado no tema, né, a possibilidade de um estudo, de uma palestra sobre esse currículo adaptado, para que nós possamos evoluir nessas adaptações e melhor atender as nossas crianças, né? Com certeza, Cláudia. Realmente incluir, e não apenas passar algo porque ele não atende. E, na realidade, se a gente adaptar se nós estamos trabalhando sobre a água e adaptarmos a uma atividade com base no que eles apresentam, né, as dificuldades, eles são capazes, sim, de trabalhar, de estudar também sobre a água. Uhum. O que vai diferenciar é apenas atividades. Como nós vamos trabalhar isso? Eu acho seria muito importante um grupo voltado para isso, tanto como com o envolvimento de médicos, né, porque os médicos psicólogos, neuro, vai poder nos auxiliar nisso, como também estudantes ou profissionais de educação e até mesmo da saúde, né?
Eu acho que seria interessante uma palestra desse tipo. Com certeza, Cláudia. Inclusive, eu e o Felipe, a gente tem um projeto mesmo de levar, principalmente aí para a Extrema, algumas palestras. E aí, vamos até conversar. Vou até falar com o Felipe depois para ele manter esse contato mais com vocês, para a gente fazer nessas áreas mesmo. A gente queria realmente fazer alguma coisa multidisciplinar, porque eu, com certeza, digo para vocês que eu tenho a minha questão da neuropediatria que eu me interesso muito e que, enfim, eu tento estudar, tenho minha questão de familiar também, mas é isso, assim, né? Eu preciso muito das outras áreas que a gente trabalhe junto para, de fato, enriquecer bastante nosso conhecimento, né? Então, a gente tem esse projeto, sim. O Felipe vai falando com vocês, ele provavelmente vai falar os próximos passos aí que tivermos, mas é uma ideia que a gente considera assim, Cláudia, com certeza, viu? Preciso conversar com mais educadores, com certeza. Tá bom? Obrigada pela ideia. Vamos levar à frente, sim. Viu, Felipe? Puxão de orelha. Mentira. Tamo junto. Você que tá organizando as coisas. Tô anotando tudo. Inclusive, foi muito importante a gente ter dado esse pontapé inicial, né? Agradeço aí o pessoal da faculdade, né? De ter dado essa abertura. Você também, né? Ter compartilhado comigo, falar que podia ter mandado o link pro pessoal. Então, tipo assim, a gente montou uma operação aqui que em menos de 24 horas conseguimos falar com bastante gente, outras pessoas vieram procurar. Então, com certeza, a gente vai desenvolver bastante coisa legal nesse sentido. Estou aqui muito atento e amei. Você tem que dar uma palestra de divulgação e marketing, menino. Isso é muito rápido, Felipe. Isso é muito desenrolado, cara. Nunca vi. Arrasou. Mais alguma coisa, meus amores? Bruno, acho que a gente já pode encerrar. Acho que já foram. Vamos jantar? De verdade, vou ficar muito feliz se vocês quiserem conversar comigo via Instagram. Tô muito aberta a vocês, tá bom? Qualquer um de vocês, qualquer dúvida que tiver, talvez eu não saiba, se eu não souber, a gente pesquisa e vamos crescer junto. De tudo, um monte, milhões de coisas que eu falei. O mais importante Obrigada, Deia. O mais importante tenham empatia, pensem no outro, nas situações que a gente podia estar vivendo, tá? Acolham e tenham empatia. Eu acho que isso é o mais importante dessa nossa conversa. Tá bom? Então, acho que é isso. Um beijo enorme. Muito obrigada por tudo. Vocês querem falar alguma coisa, IF? Sucesso? Só te agradecer. De todos. Ai, desculpa, Dani. Não. Oi, Só te eu agradecer gostaria porque... de falar um pouquinho. Pode falar. Eu sou Claro. a Beatriz, eu sou mãe de uma criança com autismo, né? Foi muito bom participar da palestra, agradeço pelo convite, né? Ter esse privilégio de participar com vocês, que foi muito enriquecedor. E eu acho que as escolas deveriam se mobilizar